é você entender qual que é o seu nicho, o que você é bom, né? O que realmente você faz que você acha bom. Você tá falando da segurança, né, que o Isso. conhecimento te deu. Mas assim, mesmo depois de estourar, você não desistiu de estudar, né? Não. É. Por quê? E no terceiro ano do ensino médio, eu era um dos únicos da minha turma que trabalhava e estudava, então não tinha tempo para fazer cursinho, que nenhuma galera fazia. E aí, quem me salvou? Eu Descomplica. E chega mais, galera, porque está começando o nosso especial Papo de Influência. Olha, a gente vai falar aqui só sobre a profissão mais desejada pelos jovens brasileiros. Você não acredita quantos por cento da juventude brasileira sonha ser influenciador. E aqui a gente tem esse gosto por trazer a jornada profissional e conversar com pessoas para a gente entender as estratégias, os caminhos e principalmente qual é o papel da educação nisso tudo. Como é que ela ajuda você a chegar lá? Muito prazer, você que não me conhece, eu me chamo Cláudio Hansen, eu sou professor aqui da Descomplica e hoje eu sou o apresentador desse encontro e eu estou muito feliz porque agora eu vou anunciar as pessoas que estão aqui comigo, vai ser uma grande emoção porque o papo vai ser bom demais. Vamos começar, preparei aqui ó, uma mini biografia para a gente começar a falar, olha só, ele... Tá? Morador da Rocinha, estudante de pedagogia da UFRJ, criador de conteúdo e atleta. Eu estou falando de Darley Ferreira. Oi, Darley! Nossa, quanta coisa. Falando assim, parece que eu sou super importante. Ah, que isso, cara. Muito prazer. Muito Prazer. feliz de receber você aqui. Tá? E ela, estudante de medicina, criadora de conteúdo e, segundo ela, cria da pandemia. Eu estou falando com a Manuzita. Que prazer. Oi, gente, muito prazer que tá em casa também. Muito obrigado pelo convite. Muito, Muito feliz de receber vocês. Muito. Querem se apresentar um pouco mais? Pra gente soltar, começar? Bom, né? Vai. Galera, meu nome é Darley, eu tenho 23 anos hoje, sou estudante de pedagogia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sou morador da Rocinha, ex-BBB. Muita gente não assistiu o BBB 19, porque, enfim, o boom mesmo veio em 2020, 2021. Putz. Então, eu participei do 19, que as pessoas tipo falam que seu foi agente 006. foi uma edição flopada, entendeu? Que as pessoas falam, mas por mim tá suave. E Manu, o que você quer dividir com a gente? Gente, tenho também 23 anos, né? Meu colega aqui compartilhamos a mesma idade. E também sou estudante acadêmica de medicina. Estou no 9º período, quase lá para me formar, ganhar o meu CRM. E também já me deparei com essa parte, né, de estar estudando pré-vestibular. Então, no que eu puder agregar aí hoje. Não, eu tenho certeza que vai ser ótimo. E eu queria começar o nosso papo com um dado que eu fiquei surpreso, tá? E assim, aqui a gente está sempre conversando com uma galera muito jovem que quer entrar em faculdade, que está super falando sobre carreira. Ai, o que eu faço? Muita gente em dúvida. Olha esse dado aqui, ó. Olha isso aqui. A cada 10 jovens, pelo menos 7 sonham ser influenciadores digitais. Tá? Isso é um dado da INFLR, é uma edtech especializada em marketing de influência, e as pesquisas dela mostram que 75% dos jovens brasileiros querem ser influenciadores digitais. Assim, a gente acha que é meio natural, porque todo mundo geração Z e etc. Mas, assim, acho que a gente pode embasar um pouco mais. Só para vocês saberem, a gente já teve outros encontros que falam de carreira, a gente já trouxe aqui galera para falar de gamer, para falar de desenvolvimento de software. E a gente tem que falar sobre ser influenciador. Então, eu queria agradecer vocês aqui. E eu quero começar com uma pergunta, vai para os dois. Primeira logo para a gente começar. Por que tanta gente, tanto jovem, quer virar influenciador? O que está rolando? Você quer começar ou posso falar? Pode começar. Então, acho que é uma pergunta que ao mesmo tempo parece ser fácil de ser respondida, mas não é tão fácil. Mas assim, a gente está numa fase hoje que todo mundo tem o seu celular, todo mundo vive na internet, então a gente está o tempo todo nas redes sociais e a gente está vendo aquela galera ali. Por exemplo, meus sobrinhos têm Instagram e têm TikTok, então eles estão o tempo todo seguindo algumas pessoas ali que, enfim, aparentam ter uma vida super legal ali na internet. Poxa, quem é que não quer ter isso, sabe? Você tá lá da sua casa, tranquilo, tipo, fazendo as suas responsabilidades pra escola, sei lá. E você vê a vida de uma pessoa ali na internet e você quer ter aquilo ali. Você assiste aquilo ali como se fosse um filme na tela do seu celular, que são a vida das pessoas hoje, né? Aquela diversão toda. Sei lá, eu acho que as pessoas estão em busca disso, porque aparentemente parece ser fácil. Não só parece ser fácil, como parece ser perfeito, né? Parece ser perfeito. Porque, assim, ninguém compartilha quando tá comendo ali uma carne moída, né? É sério, sempre quando você tem um prato, aí você bota alguma coisa assim. Né? Então, assim, tem esse deslumbre, Manu? Você acha que esse é o caminho? Tem mais coisa? Tem muito. A idealização dentro das redes sociais é até uma problemática, se a gente for analisar.
Porque dentro disso, as pessoas criam muita expectativa dentro da vida dos influenciadores. Então, se eu falar pra você assim, olha, hoje eu tô triste, hoje o dia foi cansativo, ninguém vai querer me acompanhar. Falou, nossa, olha como essa pessoa é pessimista. Mas, na verdade, ela só tá vivendo a vida, né? Então, assim, as pessoas, hoje em dia, como foi falado anteriormente, a globalização, todo mundo tá com o celular na mão. Então, todo mundo vai ver aquela dancinha que estourou, todo mundo vai ver aquele tipo de conteúdo que foi produzido. E as pessoas realmente querem estar na internet para relaxar, para se tranquilizar, para, enfim, um dia de estresse que teve, para a pessoa se divertir mesmo. E acaba que você vê aquelas pessoas que você idolatra, enfim, fazendo algo divertido e ainda ganhando dinheiro em cima disso. Então, isso é um ponto que as pessoas ficam assim, ué, mas se a pessoa tá lá fazendo aquelas dancinhas, ganhando dinheiro, por que eu não posso fazer também? Então, acho que isso que é questionável, sabe? Nossa, você trouxe um ponto muito bom, porque existe sim essa ideia de você, cara, eu quero estar ali, eu quero ser essa pessoa, eu quero ter o que essa pessoa tem, eu quero viver essa vida. Só que tem um bastidor aí que muita gente não vê. Sim. Por exemplo, você está estudando medicina, você já está no finalzão lá, já está vendo ali sabe, a luz no fim do túnel da formação já para acabar. Qual foi o papel da educação nessa construção de você influenciadora? Olha, eu até paro para analisar isso e vejo assim, por que eu me denomino cria da pandemia? Eu acho que eu tive que ter todo um processo de amadurecimento, eu tive que entender vários fatores da minha vida, até por meio da faculdade, da universidade mesmo. Eu fiz 2 anos completos de faculdade para ir no 3º ano, já na pandemia, eu realmente estourar nas redes sociais. Então, eu acho que eu tive que ter toda uma preparação para que isso acontecesse, sabe? E como que a educação influenciou nisso? Cara, você, sinceramente, assim, honesta com você, foi algo que, para eu falar, para eu me portar, como agir, entender como que funciona certos ambientes, ter leitura de ambiente, entender que as pessoas são diferentes, que a gente vai ter conflitos dentro de ideias e que nem sempre você vai, né, pontuar e aquilo vai ser 100% verdade. Então, acho que como que a educação me ajudou? Acho que realmente a me portar, a me comunicar e a realmente saber entender que a vida do outro é diferente da minha. Então, isso foi um papel bem importante, sabe? Acho muito legal porque você está falando da segurança, né, que o conhecimento te deu. Mas assim, mesmo depois de estourar, você não desistiu de estudar, né? Não, Por quê? Assim, tipo, já estourou, já deu certo, né? Chegou lá e você não parou, por quê? E isso é algo bem que me perguntam muito nas redes sociais. Mas você já pensou em desistir de medicina? Gente, eu acho que todo mundo já pensou em desistir do próprio curso dentro da faculdade. Acho que isso é unânime. Porque o universitário, ele encontra desafios diários. Então, assim, ao mesmo tempo que você fala assim, meus problemas vão acabar, não. Os problemas não vão acabar, não vão se solucionar quando você entrar na faculdade, mas eles tendem a você saber lidar melhor com eles, sabe? Isso vai muito de você. Então, eu sempre me encontrei nesse dilema, assim, será que eu deixo as redes sociais? Será que eu deixo a faculdade? Como que é isso? Só que, na verdade, eu vi que eu não sou completa sem os dois, eu nunca vou me completar. Então, a minha vida não tem só um ou só o outro. Agora eu dei um match e realmente eu sou uma influenciadora e eu sou uma estudante de medicina. E logo eu vou ser médica e também influenciadora. Eu acho que isso não descredibiliza o meu processo de estudo, o meu processo de formação por conta de uma profissão secundária, sabe? Então, eu acho que isso fortifica, sabe? E me dá um plus a mais dentro da minha carreira como médica. Então, e eu não cogito em separar isso, porque o meu propósito maior é poder ajudar as pessoas através da minha formação, tanto como influenciadora, tanto como médica. Que isso, foi muito bonito, Manu. Vamos Cheguei chorar, a ver gente. lágrimas, isso que eu ia falar, o olho brilhou. Vamos passar um pouco pro Danley, tá na hora dele chorar um pouco. Falei muito, né? Não. Danley, olha só. Uma coisa para te perguntar. Você meio que foi lá e deu certo. Tava lá em cima, caraca, o Danley. E aí, mesmo assim, você decidiu começar a estudar. Então, você não vinha estudando e aí cresceu como influenciador. Você virou influenciador e mesmo assim decidiu. Fala, cara, eu vou me levar em paralelo, mas eu preciso continuar estudando. Então, assim, o que motivou você, já sendo influencer, já ganhando destaque, mesmo assim, você decidiu ir lá, vestibular, entrar, faculdade? O que te levou para esse caminho?
Você me segura que eu posso falar aqui por horas. Não, Tá? abre o coração. Então, o que aconteceu? Primeiro, como é que eu virei influenciador? Porque eu participei do programa, do Big Brother. Só que antes disso, eu já tinha toda uma história com a educação. Como é que começa isso? Eu repeti no 6º ano do ensino fundamental. Minha mãe me deu um castigo, que foi me proibiu de soltar pipa. E eu fiquei tão triste nesse verão. Foi o pior, ela podia ter me batido, mas não podia ter sido pior do que ela ter me proibido de soltar pipa. Aí o que aconteceu? Eu fiquei muito triste o verão inteiro. Quando eu voltei para o próximo ano, eu voltei decidido a nunca mais deixar de soltar pipa. Eu falei, que isso, gente? Que tortura. E aí eu voltei no ano seguinte e, assim, tirei notas incríveis. E aí a galera falou, beleza, ele acabou de repetir, ele tá com o conteúdo todo ali. Só que dali em diante, do 6º ano em diante, eu só cresci, assim. Comecei a tirar notas muito boas, comecei a realmente gostar do feedback que os professores passavam para minha família. Então, aquilo me motivava a querer cada vez mais buscar aquele caminho que dava orgulho para minha família, dava orgulho para os meus professores. As pessoas olhavam para mim como alguém que, caramba, olha, isso aqui pode dar certo, esse aqui é bom, porque principalmente para a gente que mora na periferia, a gente às vezes não tem muito exemplo, não tem muito estímulo para buscar um caminho através da educação, principalmente para a gente que estudei a vida inteira em colégio público. Então, esse olhar que as pessoas tinham, tanto a minha família quanto as pessoas de fora, assim, me estimulava a querer, poxa, olha, estão olhando para mim de uma forma diferente agora, pode ser que eu dê certo aqui. Só que o papel dos meus professores nisso tudo foi muito fundamental. A minha família nunca teve uma condição financeira muito boa. Quando chegou no 9º ano do ensino fundamental, que a gente ia trocar de escola para o ensino médio, teve professor que tirou dinheiro do próprio bolso para eu fazer, para eu pagar concursos, para eu ir para escolas federais que tinham que fazer prova e tal. Professor que correu atrás de bolsa para mim, porque enxergava em mim um potencial e queria que eu estudasse em um colégio melhor, porque infelizmente a gente sabe que a rede estadual de ensino do Rio de Janeiro é defasada. No ensino médio também, eu tive professores que viam o meu esforço ali. Eu trabalhava, eu estudava e trabalhava no ensino médio, então não podia fazer um curso pré-vestibular, por exemplo. Então tiveram professores que conseguiram materiais com ex-alunos para eu poder estudar para o Enem. E, cara, eu enxergava assim, eu falava, cara, eu não devo nada para esses caras e eles estão me ajudando a chegar em algum lugar. Então, tipo, eu sempre fui muito grato por esses professores. Então, quando eu terminei o ensino médio, o meu objetivo era passar para a universidade e eu queria ser professor porque eu queria fazer por alguém o que eles fizeram por mim um dia, porque quando eu cheguei no final do ensino médio, eu já me via como um vitorioso. Tipo assim, caramba, eu estudei em um colégio muito bom no ensino médio, eu tive a oportunidade de estar estudando aqui, cheguei em lugares incríveis. A minha primeira viagem de avião que eu fiz foi por causa da Olimpíada de Português que eu passei. E assim, esse tipo de coisa que a educação me proporcionou. Então eu falei, cara, eu quero ser professor porque eu quero fazer isso pela vida de algum moleque também um dia que vai estar crescendo, talvez desestimulado, e que vai ter a oportunidade de viver coisas incríveis que nem eu vivi. Então, a minha história com a educação começa daí, e quando eu entrei no BBB, eu estava na universidade, eu estava cursando licenciatura em Ciências Biológicas. Eu queria ser professor de biologia, entrei no BBB, minha vida ficou uma bagunça, virou de cabeça para baixo, e eu fiquei 2 anos afastado da faculdade. Só que eu sentia falta, sabe? Para mim, como ela falou, eu não estava completo. Beleza, eu estava ali, estava ganhando dinheiro, estava viajando, as pessoas, né, me conhecem hoje, só que não é a mesma coisa. Eu falei, cara, eu tinha um sonho e eu ainda tenho esse sonho, só que eu preciso buscar. Aí voltei a estudar. Fiz o Enem de novo e passei para pedagogia. Mas por que eu troquei de curso e fui para pedagogia? Porque as pessoas pensaram que eu ia voltar para biologia. O meu objetivo antes era ser professor para poder ajudar alguém como os meus professores me ajudaram. Só que esses 2 anos que eu fiquei afastado da faculdade, comecei a perceber, ter um olhar assim, mais consciente para as pessoas ao meu redor, e eu comecei a perceber que muita gente não tinha o básico, que é a alfabetização. Pessoas da minha família, inclusive, que não sabiam ler, que não sabiam matemática básica. Falei, cara, como é que eu posso querer ajudar os meus a chegar na faculdade se tem uma galera que não tem o básico? Então, eu quis passar para pedagogia para poder trabalhar com alfabetização de jovens e adultos, que é uma galera que às vezes já está desestimulada, a escola às vezes já não dá mais esse apoio, para poder trabalhar com essa galera, para eles terem tipo o mínimo de dignidade na vida, tá ligado? Imagina você hoje não saber ler, você ir pegar um ônibus e você não saber o que está escrito, você ir no mercado comprar uma coisa e você não sabe quanto você tem que receber de troco, tá ligado? A pessoa pode te enganar ali. Então, é o mínimo de dignidade que as pessoas podem ter. Aí eu pensei nisso assim, poxa, e se eu trabalhasse com essa galera? Porque eu ia estar dentro da área da educação, ia estar ajudando pessoas, só que agora com outro propósito. Cara, fantástico, assim. A visão de vocês, ela é muito importante, e aí trazendo um pouco do que eu vivi também, né? Porque
eu já tô na internet há muito tempo aqui com a Descomplica. Então, eu participei de umas conversas que as pessoas não têm ideia. Do tipo, mas será que as pessoas vão estudar pela internet? As pessoas falavam da internet sempre assim, nessa... mas será que isso vai dar certo na internet? Isso é muito doido. E uma coisa que para professor sempre foi implícito e que para influenciadores está ganhando muito foco agora é a questão do teu embasamento. Porque, por exemplo, eu não posso começar a dar aula pela internet se eu não tenho um embasamento de conhecimento acadêmico sobre aquilo. Eu não posso dar aula de matemática se eu não sei matemática. Eu não posso dar aula de geografia se eu não sei geografia. Só que começou um monte de movimento, e até falar com a Manu, porque na tua área é muito comum, Manu, que é justamente essa ideia de você esperar desses influenciadores um embasamento científico, de formação, técnico, área médica, área nutricional, assim. E aí, perguntando um pouco para você, qual é o nível de responsabilidade do influenciador, principalmente nessa coisa da área da saúde e na educação também, mas para você nessa área da saúde, quando a pessoa vai na internet e começa a falar sobre nutrição, saúde, etc. Não, é algo... você me perguntou qual que é o grau disso. É o grau máximo, a responsabilidade máxima, porque você está impactando num nível que, às vezes, o influenciador nem imagina o quanto ele impacta na vida da pessoa. Então, quando eu entrei já nesse mundo das redes sociais, por ser uma consumidora, eu já me coloquei no papel de ter muito cuidado na hora de tudo que eu fosse falar. Ser super criteriosa. O porquê que a gente faz isso? Porque não é só as pessoas que você sabe que te assistem, não. Tem uma criança de 8 anos, tem uma pessoa mais velha, tem... Enfim, o leque é muito grande, sabe? A gente influencia muitas pessoas, os números são muito grandes. Então, com grandes entregas, vem grandes responsabilidades. Hoje em dia é muito fácil a gente opinar, eu acho aquilo, eu acho isso, mas você estudou? Você sabe o que você está falando? Você acha que vai dar certo uma pessoa, por exemplo, um diabético, ouvir o que você está falando, ou uma pessoa, enfim, com a doença X, ou uma pessoa que não é doente, enfim. Isso vai se direcionar a todas as pessoas? Tem muita gente que não tem cuidado na hora de falar. E, às vezes, isso acaba influenciando para o mal, sabe? E muitas pessoas têm consciência disso, outras pessoas não têm consciência, sabe? Então, a gente vê várias polêmicas que rolam todos os dias de pessoas falando, assim, realmente asneira na internet e que vai impactar de uma forma muito negativa na vida de outras pessoas. Então, hoje em dia, você vê até uma mudança um pouco no cenário de algumas pessoas, que hoje em dia as pessoas não compartilham mais peso na internet. Numa caixinha de pergunta, quanto você pesa? O que você come? Qual que é a sua dieta? O que você faz? Porque cada ser é um ser individual. Então, o meu plano nutricional é diferente do seu, é diferente do Danley, é diferente de todo mundo que está assistindo, porque cada ser humano é singular. Então, não tenho como falar assim para você, siga isso que vai dar certo. Eu posso te dar dicas dentro da minha realidade, o que funciona se eu estudei sobre isso, sabe? Ou sempre relembrando, pessoal, isso aqui de acordo com o meu profissional, para mim, sabe? Então, você ter esse cuidado, esse tato na hora de você compartilhar alguma dica, porque você pode estar influenciando negativamente alguma pessoa. Então, é ter essa responsabilidade que você afeta terceiros, sabe? Só numa fala. Nossa, muito bom. Gente, você que está ouvindo, pelo amor de Deus, presta muita atenção nisso, que o papel da responsabilidade ele é muito, muito grande. Eu concordo totalmente com você, Manu. E eu queria puxar uma fala que você trouxe agora. Você disse assim, a gente não sabe quem vai chegar, né? Porque uma vez que você coloca, o conteúdo ele pode super flopar ou ele pode viralizar num nível que você não imaginava. E aí você influencia idades diferentes, contextos diferentes, pessoas que vão ver pedaços diferentes. Vão ver tua fala inteira, vão ver um pedaço. Tem muita coisa aí no meio. E aí você acaba sendo responsável não só pelo que você fala, mas pela sua imagem, pelo que você se associa. Sim. Isso acaba sendo aí... Então, trazendo essa realidade do influenciador, você tem que escolher para onde você vai. Danley, na sua opinião, olha só, vamos começar, Danley. O que definiria para você um marketing de influência bom ou ruim? Qual é o critério? Vale tudo ou não vale, Danley? Jogamos, hein? Cara, não vale tudo. Não vale tudo, porque é uma coisa que é bem complicada, porque as pessoas hoje estão em busca de engajamento. E, assim, às vezes as pessoas atingem níveis que vão além da ética, por exemplo, para conseguir esse engajamento, para conseguir essa fama, porque as pessoas estão buscando isso. Só que tem coisas que não valem, né? E qual foi a pergunta? Você pode repetir as palavras da pergunta? Sim, porque o que definiria um marketing de influência ser bom ou ruim? Tipo, você olha um projeto, o que faz você olhar e falar, nossa, esse é bom, hein? Nossa, esse eu gostei. Ou você fala,
meu Deus, esse jamais. Aham. Onde é que mora esse critério aí? Principalmente para quem tá ouvindo e tá doido por uma oportunidade, tá doido para receber aquele direct. Sabe aquela mensagem por direct? Tá doida para pipocar uma, mas e aí, pipocou? O que faz você escolher? Cara, isso é bem subjetivo, na verdade. Pode variar muito, mas um marketing bom. Cara, eu costumo falar que eu busco produzir um conteúdo que seja socialmente relevante, alguma coisa que vá afetar positivamente as pessoas, mas de uma forma que não faça nenhum desserviço, que não afete ninguém de nenhuma forma. Por exemplo, hoje a gente tem um debate muito maior, por exemplo, sobre diversas minorias, por exemplo. Você vai falar sobre homofobia, você vai falar sobre racismo. Poxa, você vai produzir algum conteúdo, você vai postar algum vídeo, e esse vídeo tem algum conteúdo que seja minimamente racista, homofóbico, você está fazendo um desserviço. Então, poxa, a gente tem que medir um pouco as nossas palavras hoje e buscar sempre estar melhorando, estar estudando, estar vendo, cara, de uma forma assim, no geral, o que pode afetar algumas pessoas. Eu li um texto esses dias na faculdade que falava que a gente só enxerga aquilo que nos afeta. Então, eu acho que a gente enxergar para além daquilo que... Na verdade, enxergar aquilo também que não nos afeta, mas que pode afetar o outro. Então, esse seria o exemplo de um marketing, de um bom... Esqueci qual é a palavra. Um bom marketing de influência, Marketing né? de influência. Você está produzindo um conteúdo que não vai ferir ninguém, que não vai ser antiético. E é uma coisa que, às vezes, poxa, você está ali produzindo... Se você é uma pessoa que tem relevância, se você tem determinado nível de influência, você pode ter um poder ali tanto de influenciar negativamente quanto positivamente. Então, poxa, se você tem esse poder nas mãos, por que não usá-lo de uma forma positiva? Poxa, se a gente está falando aqui, por exemplo, sobre discurso de minorias, poxa, vamos tentar fazer com que as pessoas que ainda têm um pensamento preconceituoso, por exemplo, por que a gente não faz um conteúdo legal para que essas pessoas enxerguem essas coisas de uma outra forma? Com que a gente passe a respeitar mais as pessoas, a individualidade das pessoas. Então, porque eu acho que é muito complexo isso tudo, né? O que é bom e o que é ruim. Mas eu acho que está nessa pegada de, poxa, se a gente tem esse poder, por que não fazer uma coisa que seja positiva, que vá ajudar a galera, ao invés de prejudicar determinado grupo, por exemplo? Nossa, o que você está falando, então, a gente tem que começar a olhar, mesmo nesse mundo de influenciadores, para a profundidade do que está sendo dito, né? Para a profundidade do que eu estou produzindo. Eu não estou produzindo um viral qualquer ou eu não estou fazendo qualquer fala. Eu tenho intenção, né, no que eu estou fazendo. Seja trazer uma mensagem melhor. E é assim, e vocês estão em áreas tão importantes, né? Não preciso nem falar, né? Educação e saúde eu nem sei se a gente poderia falar de um papo mais importante socialmente falando. Sim. E aí, trazendo um pouco do que você falou, um pouco do que a Manu falou, cara, a área de saúde é complicado você falar uma coisa errada. Você não sabe quem vai ouvir isso e o que a pessoa pode fazer com isso. Sim. Então, assim, vamos pensar bem além da ideia de um diploma, tá, Manu? A faculdade para você. Você, influenciadora, criadora de conteúdo. O que a faculdade realmente te deu de bagagem? Muito além da ideia de, me formei. O que nesses anos a faculdade te ajudou nessa vida de influenciadora? Aquilo que eu volto a dizer, eu acho que grande parte da faculdade mesmo, exclusivamente, foi essa experiência com terceiros. Porque na escola, enfim, a gente tem uma imaturidade que é normal, é da idade. E a gente está num processo de construção. Quando a gente entra na faculdade, também não acho que, nossa, a pessoa virou nossa, um poço de sabedoria. Não Agora é isso sou também. adulto. Sou adulto, né? Agora eu tô na faculdade, gente. Não funciona tão bem assim, hein, produção? Mas o que eu queria dizer, assim, é que quando a gente entra na faculdade, as coisas têm um tom maior, sabe? Você tá ali entrando na sua parte final, onde você vai escolher a sua profissão. Então, as discussões são diferentes, as interações são diferentes. Então, principalmente na área da saúde, a gente tem toda uma caracterização do médico, uma idealização, que é um ser humano que não fica doente, que está ali para todo mundo, que não tem tempo de lazer. Então, assim, que você não pensa, meu médico vai sair de férias. Não, né? Meu médico vai ficar ali que ele vai ter que me atender. Então, a gente já pensa assim. E isso é muito real. Então, assim, uma das coisas que eu mais aprendi dentro da faculdade, que eu levo para a minha vida de influenciadora também, esses bons momentos, que todo mundo tem uma vida social, que todo mundo tem problemas, que não sou só eu, que o mundo não gira em torno de mim, que eu acho assim, eu tenho plena consciência de todos os meus privilégios, né? Enfim, de todos eles, que eu nasci com vários privilégios.
e entender esses privilégios, agradecer eles, mas entender que tem muitas pessoas que não têm os mesmos privilégios que o meu. E como que eu posso ajudar? De que forma que eu posso atuar na sociedade de uma forma real e que realmente ajude essas pessoas? Então, você não só ser um vegetal, né, na sociedade. Você realmente atuar, agir e fazer alguma coisa. Porque discurso, fala, é muito bonito, todo mundo faz. Mas realmente fazer, o que as pessoas fazem. Então, eu acho que a faculdade me trouxe essa interação, sabe? Com outras pessoas, com outras realidades, enfim, com cenários que eu não estava tão acostumada no meu quadradinho ali de escola particular, enfim. E é muito legal porque a minha primeira faculdade eu fiz no interior do Paraná. Eu não passei na minha cidade. Aí eu fui passar lá no interior do Paraná, então tinha várias pessoas de festa, tinha várias pessoas, enfim, de vários programas diferentes. Então, a gente via muitas realidades diferentes, porque, infelizmente, a medicina virou uma faculdade muito elitizada. Hoje em dia, realmente é muito elitizada, é um curso muito caro, sabe? E a gente, realmente, eu conheci algumas pessoas nesses grupos, enfim, eu me perdi aqui um pouco no assunto. Não, mas tá lindo o que você tá falando, porque eu acho que isso é uma das magias desse formato podcast, bate-papo, super livre, assim. A gente não sabe para onde a conversa Pra onde que vai? Eu adoro, eu consumo pra caramba e eu gosto dessa naturalidade. Sim. Quando eu fiz a pergunta, eu não esperava que a sua resposta viesse por aí. Eu acho que essa é a graça. Quando você falou assim, eu acho que o que me destacou muito foi o terceiro. Sabe? Sair da minha relação única, eu e o professor, eu e o conteúdo, e caminhar para uma coisa de olhar para as pessoas ao meu redor. Sim. Por que eu falo isso? Porque, enquanto professor, as pessoas falam assim, mas por que vocês não tratam mais assuntos assim? Ou por que você não fala mais desse tópico ou daquele outro? Porque eu tenho compreensão total do papel que eu exerço e qual é o meu objetivo. E o meu objetivo é ajudar pessoas a entenderem o conteúdo que cai na prova e fazer com que elas passem no vestibular para, através da faculdade, elas melhorarem de vida. Então, quando eu vou pensar numa aula, é óbvio que eu poderia falar de um monte de coisa interessante, diferente. Mas eu sempre penso assim, qual é o conteúdo que essa pessoa precisa para passar na prova, para entrar numa faculdade, para passar no Enem e chegar lá. Sim. Então, assim, eu nem esperava você trazer isso. Para mim foi muito rico, porque eu me identifiquei na hora. Eu falei, cara, isso é muito o que eu faço. Eu poderia trazer vários assuntos maneiros, mas eu falo, não, o que cai na prova? O que essa pessoa precisa saber hoje para amanhã ela fazer essa prova e passar? Então, quando você fala assim, às vezes a faculdade é muito distante daquilo que a gente faz de conteúdo. E é verdade, o que a gente estuda na faculdade vai muito além do que a gente ensina, por exemplo, numa aula só para um vestibular. É isso. Então, olhar para o terceiro, achei fantástico. É isso. Só para complementar e ter um fechamento, assim, no primeiro ano da faculdade, a gente tinha uma matéria que era saúde coletiva. E nessa matéria, a gente tinha unidades básicas de saúde e a gente andava grudado na ACS, que são assistentes sociais. Então, a gente fazia todo o território ali com os ACS e foi o quê? Simplesmente para conhecer a realidade de quem a gente ia atender. Então, você pode me falar, tá, mas não, eu não preciso fazer medicina para fazer isso, eu posso fazer outro curso. Claro, mas o que a universidade vai te proporcionar? Ela vai te proporcionar relações e conexões e até um eventual networking para a sua vida profissional futura, que talvez a vida normal, sem você estar num curso, numa universidade, não te leve, sabe? Então, ela vai te dar papos intelectuais, ela vai te levar para conversas mais profundas que te levam para outros caminhos mesmo. Então, acho que a real resposta dessa tua pergunta é a influência que traz dos terceiros. É você realmente ver que não é a sua vida, que tem milhões, bilhões de pessoas no mundo que vão impactar na sua vida de uma forma diferente. Então, acho que a influência e a faculdade trouxe isso para mim, sabe? Olhar para o terceiro. Acho muito legal. E é muito legal a consciência de você trazer isso para o caminho da influência, né? Não fica só em você. Você absorve isso Sim. e você transforma em conteúdo. Em conteúdo. Eu vou aproveitar esse gancho, porque, obviamente, cada um tem uma vivência, principalmente cada área que você estuda. Darley, pergunta direta, assim. Você consegue pensar, se você tivesse que destacar uma grande alegria, e aí eu vou te perguntar, que você teve como influenciador, talvez algo que te surpreendeu, algo que você não esperava passar, e uma como estudante. São realidades diferentes. Você tem suas experiências como estudante, suas experiências como influenciador. Você consegue destacar uma alegria? Nossa, difícil demais, porque eu tive já muitas alegrias, tanto como estudante, tanto no meu trabalho hoje. Cara, eu acho que se eu pudesse destacar uma coisa no meu trabalho,
Hoje eu produzo conteúdo sobre algumas temáticas diferentes, e uma delas é buscar quebrar os estereótipos que existem sobre as periferias e a favela, por exemplo. Eu nasci e cresci na favela da Rocinha, uma realidade totalmente diferente. E muitas pessoas, principalmente de fora, têm uma visão totalmente errônea do que é a favela, quem é que mora ali, quem são essas pessoas, o que é esse espaço. Então, uma das temáticas que eu falo, que eu abordo bastante na internet, é tentar quebrar alguns desses estereótipos que são moldados pela grande mídia, assim, de uma maneira geral, desde sempre, como foi criada a imagem das favelas, por exemplo, porque, infelizmente, isso afeta a nossa vida. E eu acho que uma alegria que eu tenho, assim, de trabalho, que não é só uma, né? É uma coisa que acontece sempre que eu vejo me deixa muito feliz, é quando alguém assiste um vídeo meu falando sobre alguma dessas coisas, uma pessoa de fora, provavelmente. A pessoa assiste aquele vídeo, né, com a mente aberta, disposta a aprender alguma coisa, chega e comenta lá assim: cara, eu tinha uma visão totalmente diferente do que era a Rocinha, do que era a favela, de quem eram essas pessoas, e hoje, assistindo seus vídeos, eu mudei muito o meu pensamento. E é doido, porque às vezes a gente está ali produzindo, fazendo vídeo, só que a gente não sabe como a gente vai chegar nas pessoas, se vai funcionar ou se a gente vai só apanhar, porque tem muito isso. Ao mesmo tempo que tem a galera que chega para falar que gostou, sempre tem a galera que vem para bater. Então, quando tem essas mensagens positivas, costuma ser uma alegria muito grande para mim, porque por mais que tenha sido uma pessoa só ali, você já vê que alguma coisa está valendo a pena. Então, essa é uma grande alegria, quando eu vejo que a pessoa comenta esse tipo de coisa, que eu vejo que meu trabalho está afetando as pessoas de alguma forma. E uma grande alegria com os estudos, isso eu posso, no caso, só com a universidade ou com a escola também? Como que você diria? quiser, na vida do estudante. Na vida do estudante, Atual, antiga. Você já falou dos seus professores, né? fale dos meus professores. Então vamos trazer para a faculdade agora. Trazer Te pra trouxe alguma faculdade. surpresa boa? Me trouxeram várias, tanto de pessoas que eu conheci, quanto de conhecimento, porque a gente está aprendendo um conhecimento técnico ali, mas que muitas vezes a gente pode trazer isso para a nossa vida e aplicar na nossa vida. Então, assim, hoje eu estudo pedagogia. Então, estudar pedagogia, por mais... Cara, existe, né, esse estereótipo ou essa fala de que, por exemplo, medicina é mais importante que pedagogia. Tem essa coisa, né? Poxa, Darley, você podia passar para tanta coisa, vai fazer pedagogia? Como assim? Você não quer ganhar dinheiro, por exemplo? Deixando de lado as questões econômicas, mas o campo da pedagogia é um campo muito importante, né? O campo da educação básica ali, cara, porque o que é a educação, né? Enfim, não vou entrar nesses detalhes agora, mas a gente está formando pessoas, está formando cidadãos. Então, eu acho que uma grande alegria que eu tive foi, de fato, entrar na faculdade de pedagogia e poder iniciar essa jornada com pessoas tão incríveis que eu conheci ali, abordando temáticas tão importantes que, por mais que eu já gostasse da educação, eu não imaginava que ia me tocar de uma forma tão grande estar nesse curso hoje e aprender as coisas que eu aprendo lá. A forma que eu me relaciono com o mundo, com as pessoas hoje, é muito diferente de antes de eu entrar na faculdade. Então, se eu diria que eu tive uma alegria muito grande com a universidade, seria ter feito essa escolha de entrar para a pedagogia. Nossa, você falando, e para mim, isso é muito real. Porque é como eu sinto quando alguém fala que passou, né? Hansen, vim agradecer porque eu passei na faculdade. Porque para mim isso é uma clara mudança de vida. Assim, para mim é imediato. Para mim, fala, cara, acabou. Assim, é um novo caminho que se cria. Tem um professor nosso aqui que é um dos símbolos aqui do Descomplica, Oda. E a gente mora super perto, né? E aí ele chegou para mim e falou assim: Hansen, vai lá na rua tal, na hamburgueria tal, e pede para falar com o dono. Aí eu, tá. Mas alguma razão? Ele falou, não, você está devendo dinheiro? Ele falou, não, vai lá. Eu falei, tá, vou lá ver qual é. Cheguei lá, fui lá, hamburgueria super legal, temática de Star Wars, assim, maneiraça. Eu falei, caraca, maneira, acho que ele me deu só uma dica. Fui lá, pedi para falar com o dono, quando o dono me viu, ele veio emocionado, me deu um abraço. Eu falei, o que está acontecendo, né? Aí ele explicou, ele trabalhava como agricultor, o cara, e ele não tinha como estudar, sabe? E aí a gente fazendo o curso online,
você alcança o Brasil inteiro, né? Você rompe a barreira geográfica. Ainda tem outras barreiras sociais de acesso à internet. A gente sabe disso tudo. Claro. Mas, cara, a gente consegue romper uma coisa que é incrível, que é a distância. E aí ele falou assim, cara, e eu trabalhava na soja, saía da soja, tomava um banho de rio, ia para casa, não fazia nada. E minha vida estava super estagnada. Quando eu vi a possibilidade de estudar, acendeu para mim. Falei, cara, acho que isso é um caminho. E ele falou, e aí eu estudei. E aí eu passei para engenharia química na UFRJ. Mudou para o Rio. Aí fez engenharia de alimento. Aí abriu uma hamburgueria, e se essa história já não fosse suficiente para... Falei, cara, acabou, já ganhei o ano, né, o dia, sabe? Ele falou, deixa eu te mostrar alguém. Aí mostrou o filho dele, e ele falou assim, com a engenharia de alimento eu abri essa hamburgueria, e com essa hamburgueria eu sustento meu filho. E aí mostrou um menino lindo, sabe? Tipo, eu falei, cara, acabou, tipo, acabou, sabe? Qual é? Tipo, você falou assim, cara, fechou o cerco assim, falei, tudo se justificou. Acho que é muito o que você está falando, né? Porque quando você consegue quebrar um paradigma, mesmo que seja mínimo, parece que tudo faz sentido. Acho que isso é muito legal, né? Inclusive, eu queria acrescentar 2 coisas aqui. Tudo seu. Primeiro, Oda. O Oda foi meu professor. E foi ele um dos responsáveis por eu ter escolhido ir para biologia. Porque eu primeiro cursei biologia na UFRJ. Então, o Oda é um cara sensacional. Ele foi meu professor no colégio. Então, eu queria agradecer o Oda, porque as aulas dele eram incríveis. E assim... Eu conheci o Descomplica por causa dele também, porque a galera falou, o Oda é famoso, ele dá aula no Descomplica. O que é Descomplica? E aí eu tive acesso ao Descomplica, e no 3º ano do ensino médio, eu era um dos únicos da minha turma que trabalhava e estudava, então eu não tinha tempo para fazer cursinho, que nenhuma galera fazia. E aí, quem me salvou? O Descomplica. Eu tava sem computador em casa nessa época, eu usava o computador do trabalho para estudar. Então, eu estudava de manhã, pegava 2 ônibus para chegar na escola, saía bem cedo da escola, pegava um ônibus, ia para o trabalho, ficava a tarde toda no trabalho. E lá eu tinha um computador. Então, quando eu terminava o meu serviço no trabalho, era o tempo que eu tinha para estudar para o Enem. Então, eu assinei com o Descomplica, porque era o que era acessível para mim. Era bem barato na época para mim, né? Tipo assim, parcelando em 12 vezes, ficava, tipo assim, uma coisa bem barata que eu poderia pagar, e eu teria acesso a esse conteúdo super rico, que eu poderia estudar de qualquer lugar, e eu tinha o trabalho para estudar, eu tinha um computador do trabalho. E aí, eu estudei com Descomplica, o 3º ano do ensino médio inteiro, adorava suas aulas de geografia. Assim, vou falar aqui, vai parecer, tá na frente dele agora, tá falando isso para ganhar uns pontos, mas é uma coisa muito sincera, assim, e... Eu sempre fui muito grato ao Descomplica, porque eu tive acesso a um conteúdo de muita qualidade e que dava conta dessa minha rotina. E eu passei, na verdade, primeiro para a licenciatura em Física. Dentro da minha cota, eu passei em primeiro lugar. E, assim, imagina a felicidade de uma pessoa que lutou pra caramba o 3º ano do ensino médio inteiro. Não só o 3º ano, né? Mas o 3º é o ano que a gente faz o Enem ali. Para conseguir dar conta da escola, para conseguir trabalhar, para conseguir dar conta da vida social e ainda estudar para o Enem, que a gente sabe que é uma prova que não é fácil de se fazer. E aí você pega e passa em primeiro. É muita gratidão, assim, de verdade. Eu fico emocionado, cara, de verdade, porque acho que é isso que a gente faz, né? Acho que o Oda é um grande exemplo disso, mas eu acho que é isso que a gente quer, porque tudo que a gente fez continua vivendo através de vocês, né? Você estudou, você entrou na faculdade, agora você trilha o seu caminho e ajuda uma galera, ainda mais o tamanho de vocês. Cara, vocês conseguem influenciar muita gente. Então é como se o nosso trabalho reverberasse. É uma corrente do bem, né? Que isso, agora eu fiquei emocionado. Vou até mudar pra gente não entrar num clima. Daqui a pouco a gente se abraça, a gente vai dar uma pausa no podcast, porque a gente vai se abraçar aqui. Obrigado, de verdade. Eu fico muito feliz com isso, porque é o que a gente quer. E agora eu vou puxar um pouco de vocês. Vou puxar um pouco do potencial criativo de vocês. Porque hoje na influência é muita concorrência, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E a gente sabe que criatividade hoje é um dos grandes tópicos, né? Não só na influência, tá? Quando a gente faz estudos aí de empregabilidade mesmo, na galera que está trabalhando, uma das grandes exigências aí das soft skills que a gente chama, essas grandes habilidades que as pessoas vão muito além do que você estuda, né? Mas o que você desenvolve enquanto pessoa, uma delas é a capacidade de comunicação, é a capacidade de criatividade, de você pensar caminhos diferentes para problemas iguais. E aí eu tenho agora umas coisas para falar disso para vocês, assim, porque criatividade é quase o combustível de vocês, né? Sim. Cara, como é que... Vocês devem acordar um dia e pensar, né? O que eu vou fazer? O que farei? E aí eu tenho a primeira pergunta, tá bom? Eu vou trazer essa primeira pergunta agora para Manu. Pode, Manu? Claro, Tá tô pronta? Como é que funciona o seu processo criativo? Porque assim, beleza, você vai lá e posta vários conteúdos.
Você tem algum processo para começar? Você tem algum... Porque você conquistou seu próprio espaço, né? Como é que Sim. você conquistou esse espaço? Através do conteúdo, e como é que você faz ele? Você que tá aí, anota o que ela vai falar agora, porque essa pergunta vale muito, hein? Milhões. Vai. Tô usando. Não, eu usei, primeiramente, como que a gente começa a produzir um conteúdo. A gente parte do quê? Principalmente do que a gente é bom. Mas o que eu sou bom, Manuela? Várias coisas. Você é bom em falar, você é bom em comentar uma série, você é bom em pegar um texto e explicar esse texto com palavras, assim, do cotidiano. Você pode, que nem o Danley falou, eu trago o melhor da minha vida e descomplico para as pessoas o que é a Rocinha, o que acontece lá, sabe? Ele desmistifica algumas coisas que as pessoas já têm instauradas. Então, é você ver o que você é bom, sabe? E analisar bem isso. Cara, eu sou bom falando, eu sou bom conversando, eu sou bom cantando. Cara, eu sou bom cozinhando. Então, assim, é você entender qual que é o seu nicho. O que você é bom, né? O que realmente você faz que você acha bom. E aí eu vi assim e falei, cara, meu inglês é diferenciado. Epa, aqueles anos de cursinho lá que eu fiz, sabe? O tanto que eu estudei, isso aí é diferenciado. Então, graças a Deus, ao meu pai e minha mãe. Oi, pai, oi, mãe, você que está me assistindo aí. Muito obrigado por ter pago tantas aulas de cursinho para mim, de inglês, que hoje em dia realmente faz a diferença. Então, eu me vi num papel em que eu era uma pessoa que estava produzindo conteúdo, não era conhecida, e resolvi trollar os brasileiros, fingindo que eu era uma norte-americana. E, gente, isso não poderia dar tão certo como deu. Daí nasceu a famosa Rei Gringa. A gringa fake, que ela evoluiu e hoje em dia ela é a Rei Gringa, que é, enfim, um merchan, pausa que elas estão usando. Hoje em dia eu tenho um projeto de inglês, para levar inglês para as pessoas. A gente não tem nem 3% da população brasileira que fala inglês. Então, eu quero descomplicar, descomplicar. Eu quero desmistificar também essa ligação do inglês, que você pode falar inglês, qualquer pessoa pode falar inglês, desde a periferia até a pessoa, enfim, que tem maior acesso. Então, eu envolvi o melhor dos dois mundos, que é falar inglês e as redes sociais. Isso deu muito certo, sabe? Só que, ao mesmo tempo, você me pergunta, ué, Manuela, mas a criatividade vai até quando? Como que você evolui isso? Como que você, sabe, não fica na mesmice? Cara, é o maior conflito diário do influenciador. É o maior conflito diário, porque você se encontra num papel assim que você fala, tá, mas eu tô de saco cheio desse meu conteúdo. E agora? O que eu vou fazer? Sabe? Tipo, o produtor de conteúdo não aguenta mais, mas a pessoa ama aquilo. Então, por isso que tem várias pessoas até, assim, na época de conteúdo, assim, de YouTube, até, falam assim, uai, gente, mas eu gostava mais quando fulano era assim, quando fulano era assado, eu gostava mais desse vídeo, sabe? Desse tipo de conteúdo. Mas eu acho que a gente tá em constante movimento, sabe? A Terra não para, nem a gente. Então... E nem o conteúdo. A gente tá numa eterna, sabe, translação, e agora você pode falar melhor que eu. Sacaneando. Mas que é um fato de que... Foi mal, gente. Eu trago um negócio assim, nada a ver. Muito bom. O melhor do produtor de conteúdo é que ele vê situações do dia a dia e ele consegue construir conteúdo em cima disso. Então, eu me coloquei também para produzir conteúdo em cima da medicina. Então, a minha cabeça não para. Você me falou sobre pautas de minorias. Cara, isso é uma coisa que eu posso englobar. A gente pode fazer uma collab juntos, a gente pode pensar no que você pode atrair no meu público, o que eu posso agregar no teu público, como que a gente pode construir junto, se a gente pode levar isso. Então, assim, a cabeça do influenciador é uma cabeça que não para. Então, ele fica pensando, confabulando, aconteceu uma coisa ali, aconteceu uma coisa aqui. Então, diariamente, você vive trabalhando. Você vive em função disso. Então, hoje em dia, como que eu construo as coisas? Eu vivo a minha vida, eu vejo as necessidades que eu vejo diárias e eu gosto de trazer com muita leveza e com muito humor. Então, essa é a minha parte principal. Se tem um quê de humor, se tem um quê de englobar um assunto importante, enfim, eu acho que vai ser viável para mim, sabe? Olha, você que estava aí anotou. E se você não anotou, vou te dar mais uma chance, tá? Ela acabou de falar. Primeira coisa, responda no que você é bom. Isso é o tipo de coisa que muita gente não pergunta, né? Uhum. Você não para. Porque a gente está muito acostumado a ser medido em nota, né? Sim. Até você fazer lá 17, 18 anos, você está sendo medido em nota.
Ah, o quão bom você é? Ah, eu sou bom nisso, porque eu tiro 7,5. É muito doido isso. Ninguém para você. Não, Sim. não, esquece. No que você é bom, no que você é boa. Tipo, o que você faz muito bem? Então, a primeira coisa, gente, anota, é você que está no campo. Pelo amor de Deus, tá? Não perde tempo. Primeira coisa, no que você é bom. E a segunda coisa que ela falou é ficar atenta. Falou, cara, fica atenta. As coisas estão acontecendo ao seu redor. E aí eu vou puxar essa pergunta aí que eu gostei e vou jogar pro Darley agora esse caminho aí. Darley, eu tenho uma pergunta, talvez uma pergunta dupla para você. Porque você falou muito de fazer conteúdo socialmente relevante. E aí você falou assim, não, porque eu tento mostrar a realidade de onde eu moro, eu venho da Rocinha, eu quero mostrar essa realidade, até para desmistificar, tirar um pouco do que as pessoas têm de imagem. Só que ao mesmo tempo que você fala que você quer levar a imagem da Rocinha para outros lugares que não estão necessariamente ali, você meio que está falando que a Rocinha também te influencia a fazer essas coisas. Então acaba que eu tenho duas perguntas para você. Uma o que é produzir conteúdo socialmente relevante na sua concepção? E o que já te influenciou ao seu redor? Assim, o que as pessoas ao teu redor, o ambiente, onde você convive, como é que aquilo ali te influenciou a fazer algum conteúdo? Só para dar exemplo de alguém que está ouvindo, falar, mas eu também vejo as pessoas fazendo isso e eu nunca pensei que isso poderia ser conteúdo. Legal. Então, da parte do conteúdo socialmente relevante, talvez o relevante nem seja tão relevante, mas mais o fato do social, nesse caso. Poxa, porque a minha ideia é que eu não estou fazendo uma coisa ali para mim e por mim. A gente costuma falar que a favela é nós por nós. Então, é a gente fazendo pela gente. Muitas vezes, infelizmente, o Estado não chega como deveria chegar, da forma que deveria chegar para que fosse melhor para todo mundo. E então a gente fala que é nós por nós. É a galera que conseguiu algum tipo de ascensão de lá de dentro, voltando para ajudar, trazendo algum curso, algum conhecimento, alguma forma de ajudar quem está ali para a gente se puxar junto. Então, eu acho que quando eu falo que eu tento fazer um conteúdo socialmente relevante, é uma coisa que não é para o meu benefício. Caraca, tem uma série de pessoas que estão à minha volta e que talvez uma palavra que eu der possa beneficiar algumas delas. Então, e como um todo, não sei. Então, eu acho que é um conteúdo voltado para a sociedade. Para a sociedade. Quem é a sociedade para mim? Quem é a minha sociedade? A galera que está ali do meu lado. Poxa, é a galera que tem a mesma realidade que a minha, sabe? Que passa pelos mesmos perrengues que eu passei. Então, eu acho que é um conteúdo voltado para essas pessoas. Como é que eu posso ajudar de alguma forma? Como é que eu posso ser relevante a ponto de talvez mudar a vida de algumas pessoas daqui? Não eu, sabe? Eu tô ali no corre, mas o resto da galera também tá ali no corre. Então, como é que a gente pode somar? Nossa, e desculpa até te interromper, mas você falando, só me veio um exemplo. Tem uma marca de roupa americana que a gente aqui no Brasil chama de Fubu. Né? Mas, na verdade, ela é For Us, By Us. E ela foi uma marca que surgiu... Muita gente não sabe o que é o Fubu, F-U-B-U, né? E ela foi uma marca que surgiu com essa ideia de For Us, By Us. Tipo, somos nós, criando alguma coisa para nós. E aí, você falando isso para mim, é impressionante como é que as coisas... Porque essa marca tem décadas. E como é que isso continua relevante no tempo, né? Esse senso de comunidade, esse senso de identidade. De você falar, cara, é alguém que me compreende, que antigamente não era... Isso não acontecia, né? Porque a comunicação vinha de grandes mídias, né? As pessoas não tinham como criar um canal de comunicação, e hoje a gente tem. Você quer contar pra gente alguma dessas inspirações aí? Você lembra de algum caso? Alguma coisa que você viu e falou, olha que isso aqui é muito nosso, hein? Cara, acho que não só uma coisa, né? Como ela falou, todo dia a gente tá vendo ali. Porque é a realidade, cara, é a vida acontecendo. A Rocinha, a gente acredita hoje, na verdade, pelos censos do IBGE, com certeza a gente tem mais de 100 mil pessoas ali vivendo na Rocinha. Nós, que somos moradores, acreditamos que a gente tem hoje entre 200 e 250 mil pessoas vivendo lá, porque o último censo foi de 2010. Então, assim... Nossa. É gente pra caramba, é muita coisa, são muitas histórias, são muitas experiências. Então, todo dia você vai descer... A minha mãe mora mais ou menos na metade da Rocinha. Então, hoje eu moro sozinho, mas quando eu morava com ela, eu descia da casa dela todos os dias a pé para pegar o ônibus lá embaixo, na Rocinha, para ir pra escola, para ir pra faculdade, para ir pro trabalho. Então, você desce dali de onde a minha mãe morava até lá embaixo, você passa por centenas de histórias, de centenas de... Cara, uma diversidade tão absurda que... Assim, não tem uma história. Então, eu tô passando ali e tô vendo a história da senhora que tem uma barraca de cachorro-quente e consegue colocar 3 filhos na universidade só com aquela barraquinha ali. Então, aquilo ali pra mim é uma coisa que vai me inspirar. Você tá descendo, tá vendo um moleque que foi meu vizinho a vida inteira e hoje é campeão mundial juvenil de surf. Aquele cara tá ali do meu lado. E, às vezes, isso não sai na mídia. Mas esse cara tá ali me inspirando. Você tem o amigo que cresceu comigo, que... chegou na seleção brasileira de polo aquático, não sei se foi sub-18, e que hoje é jogador do Flamengo,
tá terminando a faculdade de educação física e tá conseguindo buscar o caminho dele ali, tendo crescido na Rocinha, são coisas que me inspiram. Então, é muito difícil falar de uma coisa só, porque eu falo sobre histórias, sabe? Então, justamente a vida acontecendo ali. E a nossa vida não é menor que a de ninguém, como tem muitas pessoas que chegam hoje no meu canal do YouTube, por exemplo, e começam a falar que deveriam jogar uma bomba na Rocinha, porque aquele lugar não tinha que existir. Você entende? É esse tipo de coisa. Então, eu não tô querendo romantizar e não tô querendo falar que é muito legal morar na Rocinha. Mas eu eu busco mostrar que, por mais que tenham os problemas e as mazelas que a gente sabe que tem pessoas vivendo ali que são histórias, sabe? Marley, isso que você falou é realmente muito importante, assim, muito fantástico você enxergar o contexto que você está, você ver a realidade das pessoas, o que elas precisam. E eu queria aproveitar esse gancho para jogar para Manu e trazendo um pouquinho para a área da saúde, Manu. Porque, assim, a gente acabou de viver um momento bizarro, disruptivo, pesadíssimo, terrível, e que a gente não esperava mesmo, né? E que, assim, me parece que olhar pela ótica da infectologia foi muito óbvio, mas gritou essa parte da saúde mental também, né? E você mesmo se coloca ali e fala, cara, eu sou quase uma cria da pandemia nesse mundo digital, porque foi ali que alavancou. Pensando nisso que o Darley trouxe, da vivência e do contexto, qual você acha que foi a importância desse tipo de conteúdo ligado à saúde mental especificamente nesse momento de pandemia? Foi super importante, porque foi um momento em que as pessoas estavam em casa, consumindo muito conteúdo, assim, muito online, vendo várias redes sociais, porque era realmente onde a gente conseguia transitar, digamos, né? Online, virtualmente. Então, ali existem, né, várias crias da pandemia, como eu me denominei. Então, TikTokers, que foi uma plataforma aí que cresceu muito, muito nos últimos tempos, então, que realmente levaram algum tipo de conteúdo para essas pessoas que estavam em casa, incluindo todos nós aqui. Então, eu recebia vários feedbacks, assim, nossa, Manu, muito obrigado pelo conteúdo que você está produzindo, que é esse momento que eu consigo rir. Eu espero o seu vídeo para eu dar uma risada, essa angústia na minha casa, porque a gente está com dificuldade financeira, a pandemia trouxe um caos pra gente, ou a minha família está brigando muito, a gente tá com esse convívio intenso em casa, então, realmente, eu tô com dificuldade de estudar pro vestibular, eu preciso desse momento, que é esse momento que você posta vídeo. Então, isso foi muito gratificante, mas, ao mesmo tempo, foi assustador, sabe? Que você vê a demanda e a necessidade de tantas pessoas num conteúdo que não é só meu, mas até o do Darley, o seu conteúdo também. As pessoas depositavam muito isso na gente. E eu também depositava em outras pessoas, sabe? Então, foi um período muito difícil. Acho que até para o próprio produtor de conteúdo. Porque a gente se deparou num momento que a gente estava muito sozinho. A gente teve que saber ficar sozinho. A gente teve que saber não ter aquele abraço. E o brasileiro é muito caloroso. A gente gosta de ficar junto, de ter essa interação. Então, foi um momento muito difícil mesmo. E ainda mais, principalmente para pessoas que precisavam estar todo dia trabalhando, precisavam receber, e, enfim. Então, eu acho que a pandemia, ela trouxe Necessidade muito grande. Isso. Né? Novas necessidades, talvez. Novas necessidades. E dentro disso, eu acho que trouxe pauta para assuntos que a gente não comentava, que é a saúde mental. Então, a gente se deparou num momento que era crucial a gente ter saúde mental, a gente falar sobre isso, a gente falar sobre pautas que não são tão faladas, como, por exemplo, suicídio, depressão, ansiedade, que talvez algumas pessoas não falavam antes. Então, hoje em dia, eu trago muito esses temas porque esses temas são importantes e são a nossa vivência. Tem mais de, sei lá, mais da metade das pessoas que eu consulto, tô falando assim, aproximadamente, tá? Não leva ao pé da letra, mas assim, mais da metade das pessoas que eu consulto hoje em dia tem algum tipo de depressão, ansiedade, tomam remédios controlados para isso, porque é algo que a gente está sendo afetado. Tá? Nossa, achei muito importante você falar isso. Isso era uma coisa que eu já pensava antes, porque existe um estigma em cima, porque ninguém olha para uma pessoa que, sei lá,
quebrou o braço e ver essa pessoa com vergonha de ir no ortopedista. Sabe? Tipo, eu tô com problema de gastrite. Você não vê a pessoa com vergonha de ir no médico porque tá com problema de gastrite. Mas você viu uma pessoa que tem uma ansiedade ou algum outro tipo de problema mental e existe um estigma de não procurar. De saúde, ou você não fala, ou você trata meio tabuzão e as pessoas não sabem como lidar. Então, assim, eu acho isso muito importante mesmo, assim. E eu tô pensando uma coisa que você falou. E aí a gente estava meio que sozinho, a gente teve que se integrar, e a gente teve que criar conteúdos, tava todo mundo que podia estava em casa, e aí a gente meio que entrou na casa das pessoas. E aí eu quero puxar esse gancho para uma pergunta para o Darley. Darley, pensando nisso a gente trouxe todo mundo para casa das pessoas, etc. Isso mostrou um pouco da realidade pessoal, né? Como é a sua vida. Você não conhecia tanto assim. E você acha que, principalmente no começo, e aquelas grandes lives em cenários residenciais incríveis, criou-se uma estética meio super clean ou super bonitinha, no sentido de um cantinho especial, iluminado, preparado para se fazer essas lives? O que não é a realidade de muita gente que cria conteúdo, que às vezes não tem um espaço super bem iluminado, silencioso e pronto para fazer esse conteúdo, né? Você criou essa estética de não, você precisa se preparar para isso. E muitas vezes não é a realidade de muitos criadores de conteúdo que não tinham, às vezes, o silêncio, às vezes a tranquilidade de fazer esse tipo de cenário. Na sua vivência, você acha que isso atrapalhou algumas pessoas que não tinham essa realidade de silêncio, de ambiente, de iluminação? Você vê essa relação ou você acha que não? Você acha que isso foi uma barreira superada? Cara, com certeza atrapalhou. Assim, não é que esse padrão se criou na pandemia. Já existia, só que, bom, antes as pessoas podiam criar conteúdo na rua ou em outros lugares. Agora, quando você está preso dentro da sua própria casa, se você não tem aquilo ali no seu ambiente, se você não tem esse ambiente clean na sua casa, poxa, você fica desestimulado. Você tá vendo todo mundo produzindo um conteúdo com uma parede bonita atrás, com um acessório, com um abajur, com alguma coisa bonitinha, e às vezes a pessoa que não tem uma casa assim, que era o meu caso, por exemplo, óbvio que você vai se sentir desestimulado. O meu, assim, na minha casa não tinha essas paredes, não tinha silêncio, não tinha... Então, assim, eu produzia conteúdo na laje. O meu fundo era a laje. Eu preferia que fosse as casas da Rocinha atrás de mim do que a parede que tem lá em casa, por exemplo, que tinha no meu quarto, que eu não gostava muito. Poxa, eu via a menina produzindo um conteúdo lá com a parede toda bonitinha e a do meu quarto eu olhava assim e ficava... não é tão legal. Então, fui pra laje, comecei a produzir conteúdo na laje, só que aí tem essa questão também, né? Você não tem o silêncio, você não tem a paz. Poxa, eu tava produzindo conteúdo de cima de uma laje na Rocinha. Sabe quantas pessoas existem na Rocinha hoje? A gente acredita ser 200 mil pessoas. Então, assim, todo mundo é uma densidade populacional muito grande. É muita gente para um espaço pequeno. Então, você tem ali a vizinha gritando: "Ô, João, vai comprar pão!" Aí o vizinho brigando, e aí você tem cachorro latindo, gato miando, tem som de forró, funk, pagode, gospel, você tem obra, o cara batendo a marreta o dia inteiro, e eu querendo gravar, a Maquita passando, cortando cerâmica. Então, assim, era diferente. Só que eu acho que isso, no meu caso, ajudou a criar uma identidade, né? Tanto que quando eu me mudei, quando eu saí da casa dos meus pais buscando esse ambiente clean, eu me mudei para ter uma casa legal para gravar os vídeos atrás, o meu nível de produção caiu muito, porque parece que perdeu a minha identidade ali, eu não tinha mais estímulo para gravar. Antes era legal, poxa, eu tava lá na laje, tava gravando, o vizinho brigando atrás no meio do vídeo. Eu falei, isso aqui, galera, eu moro na Rocinha, isso aqui faz parte do meu conteúdo, vocês vão ter que se acostumar. E fazia algum sentido. Mas, enfim, como a pergunta foi se serviu, né, para desestimular ou se não mudou nada, eu acho que algumas pessoas acreditavam que só poderiam fazer se fosse dessa forma. E, infelizmente, isso acabou desestimulando uma galera. E que hoje a gente sabe que não é isso, né? Não é a qualidade da câmera, não é a parede bonita atrás. Cara, é você. Se você tem um conteúdo legal, se você tem uma coisa que vai agregar, que vai entreter, mano, faz. Hoje eu acho que a gente já tem mais isso na cabeça. Talvez na época a gente não tinha isso tanto. É você, né? Não é o cenário, é você. É você. Sempre vai ser você. Olha, e você puxou esse gancho, dando uma dica. Eu acho que agora chegou o momento. Ah, meu Deus. Gente, nesse momento, Darley e Manu, eles vão dar as diretrizes para você que vai virar o próximo influenciador, para você que vai começar a ajudar milhares e milhares de pessoas. Vamos fazer uma parte super prática, super faça você mesmo, faça como eu fiz. E agora eles vão trazer segredos dessa vida de influencer, hein? Ah, meu Deus. Eu queria muito um caderninho em produção, eu queria anotar agora, mas vai ficar gravado, sem problema não, depois eu vou assistir, tá? Vamos lá.
De verdade, eu queria que vocês trouxessem coisas super práticas. Vamos ajudar a galera que quer chegar onde vocês chegaram e por aí vai. Primeira pergunta, tá? A gente fala muito de disciplina aqui no Descomplica, tá? A gente tem uma matéria chamada Guia do Estudo Perfeito, que foi foi um curso que a gente criou para ensinar a estudar. Ninguém nunca te ensinou a estudar. Olha, você vai para a escola, aí você entra numa coisa meio trash, assim, você não sabe o que vai acontecer, e você senta numa cadeira, alguém fala com você, aí troca o professor, você não sabe... E nunca ninguém te ensinou o que fazer. Você abriu o caderno, começou a copiar, e o que fazer com aquilo depois de copiar? Então, a gente percebeu isso e a gente criou um curso para ensinar a estudar. E, assim, a gente tem muito orgulho disso. E aí a gente começou a descobrir, através desse curso, que coisas que não têm nada a ver, entre aspas, com a educação, ajudam pra caramba. Senso de disciplina, de foco, organização, um cronograma, tudo isso conta muito. E eu queria fazer uma pergunta, até continuando com você, Darley, porque, gente, para quem não sabe, Darley é super atleta, tá? Super. Corredor. Para mim, quem vai para maratona já é super. Já é atleta. Pra mim também. Gente, correr 42 quilômetros, eu tenho a sensação de se eu correr 42 passos, eu não sei o que vai acontecer comigo. Corre 42 quilômetros? Eu fiz 21 semana passada e tô treinando pra minha primeira maratona, que vai ser em outubro. 21 semana passada. Aí, semana passada, o que você fez? Eu fiquei com preguiça de levantar e dormir com sede. Acho que nem a Ele semana fez inteira eu 21 fiz quilômetros. 21. Nem somando toda semana eu fiz 21, mas tudo Então, bem. assim, agora a pergunta é, juntando essa pergunta aí da disciplina, que ela é super importante para você desempenhar bem no estudo, você consegue fazer uma ponte entre esporte e essa mesma ideia da disciplina, do desempenho, e fazer essa ponte com o estudo? Como é que a gente faz isso? Com certeza. Inclusive, eu falo que assim, eu já fiz vários esportes na minha vida e o que mais me pegou foi corrida. Esse ano completa 10 anos que eu sou corredor. E é doido porque a corrida não é um esporte que nem o futebol, que você está jogando contra alguém, que você tem que ganhar do outro time. A corrida é um esporte em que você está ali numa corrida e o seu maior adversário é você mesmo. Quando o objetivo maior de você estar ali naquela corrida é você melhorar o tempo que você fez da última vez. Óbvio que tem competição ali e tal, só que o objetivo maior é você estar sempre se superando. E é uma coisa que, assim, só quem corre entende. Você falou, poxa, eu não entendo isso, como é que esse cara é doido, correu 21 quilômetros. Mas é uma coisa assim, correr é uma coisa muito legal para quem faz, porque a gente sabe os benefícios que isso traz pra gente, tanto, assim, mentalmente, tanto que eu voltei a correr mais agora na pandemia, porque eu tava com esse déficit de saúde mental, e aí eu voltei a correr para me ajudar. E é uma coisa que ninguém tá te obrigando a correr. Ninguém chega para mim e fala, Darley, vai lá e corre 20 quilômetros. Poxa, eu faço isso porque eu quero, para me superar. É para superar a distância, é para superar o meu tempo. E para isso a gente precisa ter disciplina para treinar. Não adianta, é um esporte muito ingrato, que se você vai treinar 1 ano, você vai melhorar. Se você fica 1 mês sem treinar, você volta como se fosse fumante, tá ligado? Você volta assim, tem dificuldade, é um esporte ingrato. Então você tem que ter disciplina. Se você quer atingir o seu objetivo, eu fiz uma meia maratona agora em 1h40. O meu objetivo era 1h40, eu fechei a prova, tem até uma foto no meu Instagram, com 1h, 39 minutos e 55 segundos. Eu cheguei com as pernas travadas, mas eu falei, eu vou chegar em 1h40. E cheguei em 1h40, mas eu tive todo um preparo para isso. Então, esse preparo que o esporte sempre me obrigou a ter, se eu quisesse me vencer, veio para a área do estudo também, veio para a área do trabalho. Poxa, eu não tinha ninguém me obrigando a estudar ali. Ninguém na minha família, antes de mim, tinha entrado para a universidade, por exemplo. Eu fui o primeiro, então a minha família até me apoiava, mas não tinha ninguém falando assim, Darley, você tem que passar para a faculdade, que nem existe impressão em algumas famílias. Na minha não tinha isso. A minha família me admirava por eu ter esse objetivo, mas era só isso, era eu por mim ali, entendeu? Então, essa disciplina que o esporte me deu era ali, porque eu não tinha também um curso pré-vestibular, eu tinha o Descomplica. Mas o Descomplica não obriga a gente a estudar, a plataforma está lá. Então, assim, todos os dias era eu acabar o meu trabalho e começar a pegar aula de geografia, a pegar aula de biologia, a pegar aula de matemática, sozinho, para eu poder estudar. A gente pode levar isso, então, pro cara que quer ser influenciador? Porque você falou assim, cara, disciplina, constância, tipo, se parar, enferruja. Acho que a vibe é essa, né? Sim. Se parar, enferruja. A pessoa que quer crescer como um influencer, ela precisa pegar esse mantra também? Precisa. Faz, disciplina, faz, continua. Precisa. Não veio fácil, o resultado não veio bom, continua, faz. É isso. Esse é talvez o primeiro grande segredo? Eu acho que sim, porque você precisa estar fazendo. Se você não faz, você não vai estar ali, tá ligado? Hoje, você tem muita gente crescendo na internet, você tem muitas figuras, então divide muita atenção. Então, se você não está ali se atualizando sempre, buscando entreter o seu público de alguma forma,
a galera vai, né? Tem outras pessoas para serem assistidas, tem outras plataformas, tem tantas outras oportunidades hoje. Então, se você não tá ali focado no seu objetivo, pô, se eu quero crescer, eu tenho que estar ali produzindo. Tem que trabalhar. As pessoas acham que é simples, mas... E é como você diz, a criatividade ela não vem na hora que a gente quer, né? Tem dias que não rola, mas a gente precisa estar ali. Pô, você falar isso já me faz ter vontade de fazer uma pergunta muito grande para Manu. Ele falou de criatividade, ele falou tem que fazer, tem que estar ali, tem a vivência, etc. Ele falou assim, cara, você tem várias e várias formas de fazer o mesmo conteúdo. E você, mano, trouxe uma coisa muito legal, que é o ensino do inglês, o ensino da língua, de uma maneira super leve lá, como a gringa fake no TikTok. Eu vou nem perguntar como é que nasceu a primeira... Eu falo, serei uma gringa fake no TikTok. Você fica pensando, como é que alguém pensa isso? Só que mais do que isso, sabe o que eu quero te perguntar? Por que você teve essa ideia e falou, vou executar? Porque acho que muitas pessoas têm várias ideias ao longo da vida e não executam. E acho que entra um pouco do que você falou. Disciplina, trabalho, tem que fazer. Você quer contar pra gente como é que foi um pouco dessa trajetória para inspirar as pessoas que têm ideias que parecem loucas, mas talvez não sejam tão loucas assim? Sim, eu vou ir para um lado mais... um lado diferente que o Darley trouxe pra gente, que ele trouxe da persistência, do foco, que também o esporte, eu jogo futsal desde os meus 13 anos. Então, goleira. Atleta. Sim, atleta mais ou menos, né, gente? Não tenho treinos diários, assim, era 3 vezes na semana e tal, mas também fiz muito balé nessa vida, sempre com muitas atividades. Mas tem todo esse lado, assim, da persistência, de você realmente ter foco, ter rotina, mas tem uma coisa que é muito importante também, que é tudo tem que conspirar ao seu favor. E como assim, Manuela, conspirar ao seu favor? Cara, era algo que eu fazia na praia com as minhas amigas, trolando. A gente sentava no restaurante e falava inglês assim, a beça. Falava com o garçom, falava com a moça. E o pessoal, tipo... E era uma sacanagem. Tipo, se você for parar pra pensar. Cara, uma sacanagem, né? A pessoa tá ali... E a gente ia pra uma praia que vinha muito gringo. Então, nessa praia, o pessoal já estava acostumado a meio que desenrolar ali, falar no espanhol e tal. Então, assim... Já não era, assim, das piores intenções. Só que era engraçado. E depois, no final, a gente ia lá e falava, não, valeu. E aí o cara, tipo, ficava muito bravo, mas depois ele dava risada. Então, tipo, tinha uma virada de chave ali muito legal. E aí eu fazia isso, assim, já há um tempo, né? E aí eu usei essa plataforma, que eles voltaram, que era o Omegle, que você te conecta com pessoas do mundo inteiro. E aí eu tava usando, fazendo uma live, eu já produzia conteúdo, eu não produzia conteúdo de gringa fake. Eu fazia bem a minha diária do, tipo, estudo de medicina, como que eu fazia esportes, como que eu estudava sozinha, qual que eram as minhas dicas para continuar estudando, enfim, qual livro eu usava, se eu não usava livro, se eu usava vídeos no YouTube, enfim. Eu dava várias dicas e também de alimentação saudável, que é algo que eu sempre gostei de falar. Só que eu resolvi entrar no Omegle no meio de uma live e... surgiu a ideia, eu falei, gente, eu fazia muito isso, vocês querem que eu trole algum brasileiro fingindo que eu sou gringa? Aí o pessoal, sim, por favor. E nessa live começou com 100 pessoas, ela foi para 200, ela foi para 300, ela foi para 400, ela foi para 600, ela foi para 800, ela chegou em 1.000 pessoas. E eu não tinha nem isso de seguidor, assim, sabe? Tipo, eu já tinha, sabe, um volume de seguidores, mas não simultâneos. Numa live, assim, para 1.000 pessoas, eu falei, caraca, né? Porra, eu tenho alguma voz aí. E aí eu gravei um vídeo com um menino específico e eu trolei esse menino e ele tava gravando, porque ele produzia conteúdo na plataforma pro TikTok. E foi graças a Deus que ele tava gravando. Porque ele postou esse vídeo e aí o melhor de tudo é que, enfim, o vídeo trazia aquele humor que eu não era gringa, que eu era brasileira. E aí todo mundo, gente, quem que é essa menina? O vídeo viralizou, assim, tomou proporções absurdas pra época, tipo... 2 milhões de views é muita coisa para quem não tinha atingido esse nível ainda. E aí o pessoal foi parar em várias páginas de fofoca, páginas de humor, enfim. E aí eu lembro que tava todo mundo, é minha amiga, é Manuela, faz faculdade comigo, o que é isso? E aí vários amigos da minha mãe, gente, brota pessoa aí falando, nossa, a gente é amigo desde criança, sabe? Brothers, a gente é irmão. E aí eu acabei, sabe... vendo que aquilo era o meu nicho de conteúdo. Então, por que eu falei que o mundo tem que conspirar? Então, tipo, cara, eu tive que fazer aquele conteúdo, refazer aquele conteúdo, até chegar num padrão que realmente fosse levar para as pessoas. Que ele fosse
fazer sentido, que ele fosse engraçado, que ele fosse trazer algo a mais, que é o inglês. Muitas pessoas, nossa, Manuela, eu tô realmente aprendendo a falar inglês com você. Então, é isso que eu queria trazer mais, assim, foi o fato de que me perdi um pouco na situação. Você poderia repetir, por favor? Não tem problema. Eu só queria saber essa história mesmo, Júnior, porque você ensina inglês. Sim. As pessoas aprendem. As Sim. pessoas... é divertido, é humorístico. Não, as pessoas aprendem, assim. Sim. A gente não precisa dessa formalidade de um único caminho de aprendizagem. Sim. Acho que foi isso. Eu pedi mais para você trazer essa história mesmo, Sim. porque muitas vezes as pessoas acham que elas precisam entrar numa formalidade para poder se colocar nessa posição. Sim. E você trouxe que não. Você fala assim, acho que o resultado que é você aprender inglês está acontecendo. Isso. Sim. E eu estou fazendo isso de uma maneira legal, mas era essa história que eu queria saber, porque como é que alguém que acorda fala, fingirei ser gringa? Eu acho que hoje é esse Né? meu tipo de conteúdo. Não foi algo natural, foi algo assim construído, digamos. E se eu pudesse acrescentar aqui, o que ela trouxe é o seguinte: o conteúdo dela é um conteúdo socialmente relevante, ela está entregando para as pessoas um conteúdo que é muito valioso. As pessoas, às vezes, não conseguem aprender inglês da forma tradicional, com o professor pedindo para você repetir as coisas. Ela ensina de uma forma que vai contra um pouco do tradicionalismo do ensino, e ainda assim... E o resultado está aí. Hoje você tem milhares de seguidores, milhões de seguidores, porque você entregou uma coisa que foi relevante, as pessoas entenderam isso, e esse resultado volta para você dessa forma. Exatamente. Acho que é isso, né? Nossa, Você eu queria entregar- aproveitar a tua deixa, Muito Darley. obrigada. Acho que agora é o Darley. momento. Tô emocionada, dá a mão aqui. Eu acho que agora é o momento, Darley. Dicas, pode ser em tópico. Ele adorou a pergunta em tópico. Eu te ajudo, eu te ajudo. Então, para vocês dois, vamos lá. Se vocês tiverem que colocar um tópico, tá? Quais são as principais dicas para quem quer começar hoje, ou quem está começando agora e quer ser influenciador? Quer pagar o preço para ser influenciador? Porque não vem do céu? Quero. Alguém virou para vocês e falou assim, cara, eu quero pagar o preço. Me diz o preço. O que eu preciso fazer? Se você tivesse que dar dicas super diretas, atenção, você que não pegou um papel e caneta. Se não pegar agora, eu não sei porque você está ouvindo até aqui. Vamos lá. Vai. Posso Arrasa. começar? Claro, vai. Primeiro, comece. Eu acho que é uma coisa óbvia, mas que precisa ser dita e as pessoas precisam entender. Você tem que começar. Pô, às vezes você tá ali antes de dormir, você tem ideias incríveis, mas nunca bota em prática. Poxa, talvez não fique tão legal, não tem uma câmera perfeita, a minha parede não é legal. Mano, começa. Então vamos lá. Isso. Bullet 1, let's get started. Para trazer o inglês aqui para Manu se sentir representado. Ok, that's fine for me, guys. Ok. Começa, adorei. Manu, outro tópico. Pei. Além de começar, você tem que se desprender dos pequenos detalhes. Acho que é isso que ele falou. Você não se prende dos pequenos detalhes, começa. E se eu posso dar um terceiro passo, veja o que você realmente é bom. Não o que as pessoas te falam, mas o que você enxerga dentro de você. Que você tem autoestima e propriedade para falar sobre tal assunto ou sobre, enfim, fazer tal coisa. Que isso. Então, vamos lá. Primeiro, comece. Depois, não fique preso a pequenos detalhes. Sim. Se você ficar olhando para o problema, você não sai do lugar. Exatamente. Comece pelo que você é bom. Dan. Posso ser mais um? Claro. Então, não ache que passando por cima da ética, por exemplo, ou de coisa... Calma, vou reformular. Não vale tudo Não pela vale. fama. Beleza, você quer trabalhar com isso, você sabe que você precisa ter determinado número de seguidores, por exemplo. É uma coisa que conta hoje, por exemplo, se você quer trabalhar com criação de conteúdo, né, com fazer, enfim... mas não vale tudo. Porque, por exemplo, vamos supor, você vai criar um conteúdo super, cara, que fere o direito de um monte de gente, que você vacila pra caramba lá na internet, você pode até conseguir atingir um determinado número de seguidores, por exemplo. Só que não vai ser uma parada legal. Você tem um montão de seguidores ali, mas até que ponto as pessoas vão querer trabalhar com você? Então, cara, não faça um desserviço. Trabalhe de uma forma honesta. Poxa, faça o máximo possível que você puder para fazer que nem a Manu, para somar na vida das pessoas, que aí sim isso vai retornar para você de alguma forma. Nossa. Produção, isso. no próximo, não deixa eu esquecer um papel e uma caneta, por favor. Porque, enfim, me arrependi. Agora eu quero É uma isso. parte super legal. Tá, uma parte super legal. Quase um momento Marília Gabriela, Ah, meu Deus. sabe? Perguntas diretas, do tipo, por quê? Sabe? Até bebi uma agora, água. Viu? Gente, agora é um momento que a gente chama de half da half. Tá. Qual é a referência da referência? Vocês são influenciadores. Uma galera curte vocês e segue vocês, ama vocês. Sim. Mas vocês também curtem, seguem e amam
outras pessoas. Rapidinho, Manu, se você tivesse que me dar quais são as suas referências, quem você segue, quem você vê, quem você adora, quem nem sabe disso e você vai mandar um beijo agora. Gente, eu amo o Felipe Castanhari, mora no meu coração. Nostalgia é um canal que eu adoro acompanhar, que traz muito de história, agrega muito na minha vida. Eu acho que, sabe, traz realmente isso. Também gosto de Alexandrismos, que traz muito sobre a consciência corporal, sobre gordofobia, sobre temas que a gente tem que estar em pauta, enfim, que é uma pessoa que realmente fala com propriedade sobre isso e traz pessoas, enfim, que vivem disso para se amar mais, se aceitar. Então, Miriam Butan fala sobre transtornos alimentares, a vida dela pós e durante os transtornos. Eu acho que são coisas da minha vida que eu já experienciei e que é muito legal ter pessoas que influenciam para o bem. Então, acho que essas três pessoas impactam positivamente a minha vida. E eu adoro acompanhar. Um beijo! Sou muito fã. E agora, Darley? Ref da Ref. Vai, Darley. Quem te inspira? Tem um monte. René Silva, Voz das Comunidades, meu parceiro. Cara, não tenho o que falar desse cara. O trabalho que ele faz, bom. Manda logo um beijo pra ele. Beijo, René. Pô, cara, quem quiser procurar, quem não conhece o René ainda, procura aí. René Silva, Raul Santiago, Rodrigo França. Cara, os meus amigos do BBB, Rízia, tem um trabalho incrível, Gabriela, Hanna, Elana, cara, são essas pessoas que me motivam, assim. E fora isso, pessoas que não são famosas também, Marcelinho do CIEP, um cara lá da Rocinha, que criou um projeto que é o Família na Mesa, que, cara, já doou mais de 300 mil cestas básicas, principalmente agora na época da pandemia. Então, assim, não só pessoas da internet, mas pessoas que estão na minha realidade, que me inspiram, assim, diariamente. Uma galera que é fora da curva, assim, e que se doa e que faz um trabalho incrível que muda a vida de outras pessoas. Fera. Nossa, sensacional. Fera. E aí a gente já tá chegando no Posso final. falar mais um? Claro que Desculpa, pode. que agora eu lembrei, senão minha amiga vai ficar muito triste comigo. Negritude de Jaleco, uma amiga minha, perfeita, rainha, bela, incrível, mostrou, desmistificou também que pessoas da periferia podem sim cursar medicina e é incrível, a história dela é sensacional. Bela, te amo. Então, vamos pegar as referências, principalmente vocês que são fãs do Dan e da Manu, certo? Vamos arrasar. Agora, a gente está caminhando para o final, mas eu tenho uma pergunta que eu acho legal. A gente está falando de muita gente que quer ser influenciador, certo? A pessoa está hoje vivendo o sonho de virar um influenciador. Como é que você descreveria a sua versão, Manu? Ontem, menina... Essa menina sonhava em ser o que você é hoje? Ela imaginava isso? Jamais. E hoje, você, Manu, quem você espera ser amanhã? Então, um passado, presente e futuro. Manu de ontem, Manu de hoje, Manu de amanhã. O que tem de coerente? O que você espera do amanhã? A incoerência de uma jovem adolescente é enorme. Eu acho que a Manuela do passado jamais imaginaria a mulher forte que ela se tornou, empresária, que já está quase se formando e que, ao mesmo tempo, tem todo esse lado de humanizar através da medicina, através do mundo de influenciador. Ela ia ficar chocada com aquelas tretas que ela tinha na infância que deixavam ela triste, enfim. E todo o bullying que ela passou na parte, enfim, jovem, isso tudo ia cair por terra, porque hoje em dia ela impacta pessoas, ela tem muitos amigos, ela faz medicina, ela conseguiu vencer a época do vestibular. A gente passou, ele tem fim, tá? E a Manuela do futuro, eu acho que é uma Manuela que quer ser mãe, que quer conciliar essas duas profissões ainda com muita vontade, pensando no outro, no terceiro, enfim, e que enfim, quer impactar positivamente todo lugar que eu passar. Então, acho que essas são as perspectivas que eu tenho. Muito legal. Darley, o Darley do passado sonhava com o Darley de hoje? O Darley de hoje sonha ir pra onde? Como é que é? Cara, não sonhava porque até o BBB foi uma coisa aleatória, né? Eu nunca pensei assim, poxa, vou entrar pro BBB um dia. Fiz a inscrição porque tinha um trabalho de física para fazer. Eu falei, vamos fazer o trabalho de física da faculdade ou me inscrever no BBB aqui? Por que não? É um grande questionamento que a gente tem. Mas se tem, a vida dá voltas, né? Dá. Isso... E, assim, o Darley lá de trás sempre foi um Darley muito sonhador, que batalhava para conseguir o que queria, dentro das condições que tinha naquele momento. Eu sabia que em algum momento eu ia ter as glórias da minha vida. Eu não considero glórias só ganhar muito dinheiro, conseguir uma estabilidade profissional. Né? Eu acho que realizações são realizações pessoais, então eu sempre fui uma pessoa que dava passos. Poxa, caraca, passei para o Pedro II. Meu Deus, entrei na universidade, vitória.
Então, assim, o Darley lá de trás, ele sabia que em algum momento ele ia atingir um sucesso muito grande. Mas não tão rápido que nem aconteceu tudo assim na minha vida, por causa do programa e tudo que veio depois. O Darley hoje é um Darley que está muito feliz de estar vivendo tudo que está vivendo, assim. Que realmente não imaginava, por exemplo, cara, eu conheci o Quênia, por exemplo. Eu falei que eu já corro há 10 anos. Eu conheci o Quênia esse ano, tipo, a terra da corrida, tá ligado? Então, pra mim, foi uma experiência que dinheiro nenhum pôde pagar. É uma coisa que eu nunca imaginei estar vivendo com 23 anos. O Darley hoje é um Darley muito feliz de ter realizado isso tudo. E eu acho que isso se deve a um conselho que eu recebi assim que eu saí do Big Brother, que foi uma coisa assim... Hoje, eu não tenho... o melhor engajamento do mundo, por exemplo. Tem muitas pessoas que têm engajamento melhor que eu, que têm conteúdo melhor que eu, assim, não sei, né? Mas um conselho que eu recebi lá atrás, que talvez eu possa passar pra galera, foi assim, Darley, você vai vir muitas oportunidades agora, você vai conhecer muita gente. Se eu pudesse te dar um conselho, seria, não seja um babaca. Eu acho que é isso, assim, hoje eu consigo trabalhar bastante, fazer muitos trabalhos legais, porque as pessoas acabam gostando de mim, porque me acham uma pessoa legal. E eu acho que é isso, assim, um conselho que foi muito valioso pra mim, que às vezes a gente pode acabar deixando subir a cabeça de alguma forma, né? Não sei. Eu acho que eu tô muito feliz por ter esse pé no chão. E o Darley do futuro, cara, eu acho que é muito difícil agora colocar um futuro, porque de lá de trás eu já não imaginava o que tá acontecendo agora, então eu acho que daqui pra frente pode ser assim, muita coisa. Eu posso, inclusive, ser hipócrita, falar alguma coisa aqui e lá na frente ser diferente. Mas eu espero muito que eu consiga realizar os sonhos, e não só os sonhos pessoais, mas uma coisa pro social, trazer coisa legal pra Rocinha. Eu poderia ter saído da Rocinha, por exemplo, muita gente me pergunta por que eu não saí ainda, por que depois de eu ter participado do BBB eu ainda moro lá, mas é porque eu quero estar lá e trazer projetos que vão beneficiar a galera que vai estar crescendo lá, porque acho que só assim eu vou me sentir realmente realizado. Não adianta, Darley vai ser rico, vai viajar o mundo, tá, e aí? Pra mim isso é vazio, tá ligado? Eu quero fazer isso, só que quero que outras pessoas tenham oportunidade como eu tive também. Então, se eu puder realizar isso, massa. Cara, fantástico, simplesmente fantástico. Eu queria agradecer demais vocês aqui. Demais, porque vocês trouxeram uma visão muito única, muito particular, muito sincera. Eu adorei, de verdade. Queria agradecer, Darley e Manu. Vocês foram Obrigada a você. incríveis. E eu queria fazer uma pergunta rápida antes de vocês se despedirem. Como é que as pessoas acham vocês? E aí? Em todas as redes sociais, plataformas digitais. Pode começar, fala aí, mano. Pode começar você, vai. Tá bom, Esse ponto é teu. eu tô no Instagram, @DarleyOficial_, Darley. Putz, vocês podem escrever em algum lugar, DANRLEY. Vamos botar aqui, Vai produção. deixar aí embaixo. Porque Darley, eu boto lá Darley, as pessoas escrevem Darley, Vanderlei, enfim, vai. Produção, vamos deixar escrito aqui embaixo, por favor. Você que está fazendo a edição aí, pode Instagram, deixar. TikTok, _, YouTube, canal Darley Ferreira. Que beleza. Você, Manuzita? Eu também tô em todas as redes sociais, desde Instagram, TikTok, YouTube, Twitter. Manozita, MANOZZITA. É 2 vezes, gente. É isso, mas são 2 ex. E agora, 2 ex. querem dar um tchau? Como Tchau. É que... Beleza. Bye. Não. So, guys, gente, eu queria agradecer, porque eu não conhecia essa história, eu não conhecia, sabe? Eu vi um pouquinho ali no Big Brother, mas foi de uma profundidade, de uma sensibilidade, de uma preocupação com os terceiros, que é algo que eu coloco muito na minha vida também. Então, cara, foi muito legal esse papo. E também conhecer a sua vida. Eu amei o vídeo do seu filho, eu vou falar de novo. Esse vídeo do dente, gente, ele, juro, ele me tira da tristeza em muitos momentos. Ele é especial pra mim Ele é também. muito especial. Juro, e quando seu filho crescer e ver isso, ele vai ficar tipo, pai, era eu. Era eu. Então, assim, muito obrigada. E agradecer ao Descomplica por dar essa pauta pra gente conversar com os jovens que estão aí tentando passar no vestibular, enfim, fazendo o Enem, que é um momento difícil mesmo, mas que melhora. Confia, gente, confia que melhora, tá? Então, falar pra vocês, não desistam, continuem se esforçando, estudando, força. Eu sei que a gente tem uma motivação que ela vai diminuindo ao longo do tempo, mas, ó, não perde isso. Se você precisar, volta a ver esse vídeo de novo, porque você vai vencer, você vai conseguir. E vai ser com muito esforço, vai ser muito sofrido, mas vai dar certo, tá? E a gente vai estar celebrando a vitória no final, tá bom? Então é isso. Legal. Um beijo. Darley, quer dar É um isso. tchau? Agradecer a Manu, Vai. obrigado também. O papo super enriquecedor aqui. Poxa, Isso. agradecer você. Você faz literalmente parte disso. Isso é uma emoção, cara. No vestibular da UERJ, eu errei menos de 10 questões de 60, eu passei com A. E eu acho que, se eu não me engano, em humanas eu errei só uma. Então, assim, o Descomplica me preparou de uma forma
Animal. Incrível. No Enem também fui super bem. Você faz parte de verdade disso. Então, é agradecer isso, agradecer pelo papo aqui, agradecer ao Descomplica realmente por estar dando a oportunidade de a gente falar sobre isso aqui. Eu acho que não só pra gente vai ajudar muita gente, provavelmente, que vai ouvir isso aqui, que tem a realidade parecida com a nossa, que tá precisando de uma força, de um estalo. E, cara, eu acho que é isso. Tem uma frase que eu ouvi uma vez que é assim, cara, a gente fazer o melhor que a gente tem, na condição que a gente tem, até a gente ter condição melhor pra fazer melhor. Então, Sim. poxa, Muito bom. independente da condição que você tá aí hoje, desejo muito sucesso e que você tenha a perseverança pra conseguir ir atrás dos seus sonhos, que eu tenho certeza que lá na frente vale muito a pena. Sim. Gente, eu estou muito feliz. Esse foi o nosso Papo de Influência. Então, para todo mundo que curte aí conteúdo sobre Enem Vestibulares, procura a gente no @Descomplica. E você que quer falar sobre empregabilidade, futuro, habilidades, procura também o @Descomplica Faculdade. Manu, Darley, muito obrigado de coração. Foi um prazer. Gente, um beijo e esse foi o Papo de Influência. Show. Tchau. Bye!